Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar de um monte de sopa de letrinhas aqui. Essa é uma das belezas do mercado financeiro. Aliás, vários mercados têm as suas gírias, seus, vamos dizer, suas siglas e assim por diante, acronismos. O mercado financeiro é repleto disso. Então, vamos falar do EWZ ou IWZ, o MSCI 2550, Brasil, o BOVA11 e Bovespa, e principalmente responder a seguinte pergunta: o EWZ é o Ibovespa em dólar? A ideia desse vídeo foi justamente que eu topei alguns sites, assim, alguns comentários, falando justamente, o EWZ é o Ibovespa em dólar, ou é o Ibovespa dolarizado. Muito bem, já estragando, dando aquele spoiler final de filme, não é. Pode ser parecido, pode ser próximo, mas não é o Ibovespa em dólar, tá certo? E isso é uma coisa que tem que ter em mente. E aí agora a gente vai olhar cada um deles, vai entender qual que é a diferença de um para o outro, como eles se relacionam entre si. Afinal, todos esses aqui têm relação entre si, mas EWZ pode ser uma aproximação no máximo do Ibovespa em dólar, mas não é Ibovespa em dólar, tá certo? Então, se você está pretendendo fazer uma estratégia internacional e assim por diante e tal, cuidado, que você pode ter um descasamento aí e, dependendo da situação, não muito agradável. Então, vamos primeiro entender cada um desses daqui e como eles se relacionam. Então, vou lá pro Chrome. Muito bem, então, primeiro falando do EWZ, ou IWZ, vocês estão vendo aqui, ele é o site dele, aqui está no iShares, da BlackRock. O EWZ é um ETF, tá ok? E é um ETF baseado no índice MSCI Brasil, tá ok? Mas num específico, não é no MSCI Brasil o genérico, tá? Então, isso um cuidado que tem que ter. Então, o ETF, na verdade, ele está replicando o comportamento, nesse caso do EWZ, do índice MSCI Brasil. E aí, vamos ver aqui qual índice que é. Então, aqui descendo, tem todas as informações, depois vocês vou deixar os links ali. O índice de benchmark, ou seja, de referência, né, do EWZ, desse ETF, é o MSCI Brasil 25/50, tá ok? Então, primeiro, ele não está replicando o MSCI Brasil completo, mas esse diferente, vamos dizer, esse é um filhote que é o 25/50. Então, clicando até aqui para ver, ele está falando, olha, quando nasceu o ETF EWZ, ele nasceu colado ou replicando o índice MSCI Brasil, o total, até 2013. Em 2013, aí mudou para replicar, tá certo? Para acompanhar o comportamento do índice MSCI Brasil 25/50, tá joia? Então, vamos entender, primeiro, o EWZ é um ETF, então a gente pode investir, a gente pode comprar cotas dele, tá certo? Então, ele tem as taxas aqui, os gastos e a taxa dele de administração é 0,59%. Ele é listado lá fora, então você vai ter que comprar com alguma conta internacional. Pega um aplicativo, abre uma conta no exterior dos vários aplicativos disponíveis, e aí você pode comprar, investir no EWZ, tá certo? Aqui, nessa data que a gente está gravando aqui, ó, o dia 22 de novembro, tá aqui as várias
as ações que ele tem na carteira. Então, ele tem 53 ações. Então, tem Vale, Itaú, Ambev. Então, tem aqui todas essas ações que estão compondo esse ETF. Esse ETF não tem só ações, ele também tem caixa. Então, vou aqui para o final só para mostrar. Ó. Ele tem uma parte de dinheirinho em caixa, que é para pagar resgate, essas coisas, um outro aplicativo, uma outra aplicação. Então, ele não é um índice puro, muito pelo contrário. Ele é um fundo onde a gente investe, a gente compra as cotas, tá ok? Inclusive tem até o preço da cota dele, o patrimônio líquido dele e tudo mais. Olha aqui, o preço nessa data que a gente gravou aqui é $29,16, tá? Então, esse é o EWZ, um ETF que a gente pode investir e replica o índice MSCI ou MSCI Brasil 25/50. Agora vamos entender aqui, ó. Então, cliquei aqui no MSCI 2550, que é o índice, no site da MSCI. Então, ele está descrevendo também, ó, aqui, ó, o comportamento, dando uma visão geral. E aqui vamos entender principalmente a metodologia dele, que é importante até para a gente poder comparar com o Ibovespa. Então, ele está falando, olha, os índices 25/50, eles seguem certos limites, então, das recomendações aqui. Então, ao fim, a cada trimestre, o índice, e aí vem os 25%. As empresas, cada uma das ações não pode ter mais do que 25% individualmente de participação no índice. Então, quando você pega um índice 25/50, isso quer dizer os 25 a ação, uma ação que está dentro desse índice não pode ter mais do que 25% de participação no índice como todo. Então, 25% é uma limitação. E aí vem a segunda limitação, que é o 50%. E aí ele está falando que a soma dos pesos de todos os emissores que tenham mais de 5% do fundo não podem exceder a 50% do total dos ativos do fundo. Tá ok? Então, legal. Cada ativo individualmente não pode superar 25% e todo mundo que tem 5% ou mais de participação, na soma não pode ter mais do que 50%, não pode exceder isso. Tá joia? Por que eles colocam isso? Para evitar uma concentração adicional. Mas e o que acontece se ele está construindo índice e todo mundo que tem mais do que 5% de participação bater esse 50%? Aí, no índice, você vai ter que adicionar mais ações. No que você vai adicionando mais ações, as participações vão diminuindo, tá certo? Porque cada ação nova que você coloca no índice, ela vai ter uma participação e vai comer a participação dos outros, ou vai diminuir a participação dos outros. Então, isso é colocado justamente para o quê? Você vai determinar o número de ações que tem no índice, seguindo esses dois critérios. Tá ok? Então, tá aí porque é 25/50. E aqui outro detalhe também da metodologia. Então, primeiro ele fala aqui da construção e do rebalanceamento, que são duas coisas importantes na questão dos índices, na construção dos índices. Então, primeiro essas duas limitações do 25/50 que a gente já discutiu. E aí ele está falando também, olha, ele tem um índice mãe, um índice pai aqui, que é o MSCI Brasil. Então, ele procura não ficar muito distante também dele. Então, ele vai ajustando os pesos também para não ficar muito longe desse pai que é o MSCI Brasil. Tá ok? O MSCI Brasil costuma ser um índice, vamos dizer, mais amplo. Esse 25/50 ele vai ficando mais restrito. Por que fazer um índice mais restrito? Porque gestores que querem copiar esse índice ou construir ETFs a partir desse índice, fica mais fácil, tem menos ações, fica mais fácil você gerenciar. Outra coisa que eles também se preocupam é também minimizar os custos de transação nos rebalanceamentos, tá certo? Assim como olhar os pesos deles. Então, essas são coisas que eles olham na hora de construir.
e rebalancear esse índice, tá joia? Então, trimestralmente, eles estão olhando isso daqui. Então, já deu para perceber, uma coisa é o EWZ, que é o ETF construído a partir do índice MSCI 2550 Brasil, tá ok? Que é esse aqui que a gente já viu. Então, tá aqui. A MSCI constrói esse índice, a partir disso, a BlackRock, tá certo? O iShares, constrói o EWZ e negocia na bolsa. Quer dizer, a gente não compra o MSCI Brasil 2550, a gente compra o EWZ. Então, cada ETF normalmente tem um índice de referência. Muito bom. Agora vamos aqui para o Brasil. A gente já sabe agora o que é o MSCI 2550 Brasil e o EWZ. Agora vamos aqui para o site da B3. E aqui tem os ETFs de renda variável, tá joia? Eu clico aqui nos ETFs listados. Aliás, deixa eu clicar aqui nos ETFs listados, não cliquei aqui. Ali eu já deixei separado o outro. E aqui nos ETFs listados, a gente tem vários aqui, ó. Bebov. Eu vou citar alguns que são ETFs, ou seja, que a gente pode investir, são fundos que a gente pode comprar cotas no seu home broker, tá certo? Então, no seu aplicativo aqui no Brasil, aí você está investindo no Brasil, que replicam o comportamento do Ibovespa, tá? Que é um índice. Então, aqui, ó. Aqui, hoje em dia, a gente tem vários. Então, aqui tem o Bebov, que é do Banco do Brasil, um ETF do índice Bovespa. Tem aqui, ó, IBOB, do BTG Pactual. Temos aqui, ó, XBOV, que é da Caixa. Não é com queijo, é da Caixa. O BOVB é divertido, tá? Que é do Bradesco. Aí tem mais aqui. Eu não vou partir para todos, mas aqui, ó, o BOVA, que é do iShares, da BlackRock, que é a mesma empresa que faz o EWZ. Esse daqui eu já cliquei, já deixei separado, então tá aqui, ó. Inclusive esse, o código de negociação aqui na bolsa, na B3, é BOVA11, tá? Então tá aqui, ó, BOVA11. Esse aqui foi, vamos dizer, é o primeiro ETF de índice Bovespa, tá ok? Ou Ibovespa aqui. Nasceu em 2008, tá? Não foi o primeiro ETF do Brasil, o primeiro do Brasil, na verdade, foi o PIBB, o PIB, tá? Mas ele estava, o PIBB, ele replicava o IBX50, tá ok? Esse daqui, o BOVA11, replica o Ibovespa. Então, tá aqui, ó, esse é o produto. Vamos clicar aqui no site da BlackRock, da iShares, então, o BOVA11. Você vê que a tela é parecida com o que a gente viu aqui, ó, do EWZ, tá? Então, tela parecida, afinal é a mesma empresa que está fazendo. Então, ele está falando, conta a historinha. E aí, qual que é o índice de referência? É o Ibovespa. Então, tá aqui. Essa é a principal diferença. Lançamento aqui, ó, 28 de novembro de 2008. O preço, a última cotação dele aqui era R$ 99,27. Então, aí vem os outros comentários e tal. A taxa de administração dele é 0,10%. Esse tipo de produto é interessante porque com uma taxa muito baixa e comprando pelo aplicativo, com pouco dinheiro, você vê, com R$ 99,00, você investiu numa carteira de ações que replica o Ibovespa. Então, tá aqui, ó. Vale, Petro, e aí vai. Tem mais ações aqui do que no EWZ. No EWZ tem 53 ações. Aqui você tem muito mais do que isso, tá certo? Tem umas 80 ações. Então, tá aqui muitas muito parecidas. Então, tem uma concentração. A Vale aqui, por exemplo, no Ibovespa, no BOVA11 aqui tem 11,55%, a Vale 3. Se a gente for voltar aqui para o EWZ, então aqui tá, deixa eu ver para a primeira tela.
aqui a Vale tem 14,79%. Então, vejam, ó, Petrobras, a Petri 4, 6,97, e aqui no Bova 11, 6,08. Então, já deu para perceber o seguinte, opa, espera lá, os pesos das ações aqui brasileiras no EWZ e no Bova 11 são diferentes, tá certo? Então, já aquilo que eu falei, o spoiler, falar que o EWZ é o Ibovespa em dólar, não é verdade, tá certo? Pode ser próximo, mas não é verdade. E aí eu vou entrar aqui no Ibovespa. Até porque o Bova 11, que a gente acabou de ver agora, que é o ETF que você pode comprar, tá? Ele tem como referência o Ibovespa. Então, ele tem aqui na B3 toda a explicação dele, e ele tem a metodologia. Eu abri aqui, ó, metodologia do índice Bovespa, do Ibovespa. Então, ele está falando tudo isso aqui, objetivo e tal, critérios de exclusão, e aqui é o que eu quero chamar a atenção, ó. Principal, estar para uma ação ser incluída, ela tem que estar no período entre os ativos elegíveis, no período de 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de índice de negociabilidade. Índice de negociabilidade leva em consideração número de negócios e volume financeiro. Então, ele vai pegar as ações mais líquidas, que representam 85% do somatório desses indicadores, tá? Então, vejam que já é uma construção diferente do MSCI 2550. Aí vai percorrendo. Outra coisa, o índice ele é recalculado quadrimestralmente, enquanto o MSCI ele é revisto trimestralmente. Tá joia? Então, isso é uma coisa importante. Então, vamos entender. O Ibovespa e o MSCI 2550 Brasil não estão medindo a mesma coisa, não são construídos da mesma forma, tem ponderações diferentes, tem critérios de inclusão diferentes, tem datas, períodos de rebalanceamento diferentes, mas aí muitos podem falar assim, mas eles são parecidos. São, de fato, eles são parecidos. Por quê? Porque o nosso mercado brasileiro de ações ainda é pequeno. Então, quando você começa a colocar critérios de tamanho, que é muito presente no MSCI Brasil, e também a questão da liquidez, tá certo? Junto com o volume que é no Ibovespa, essas duas coisas são muito parecidas. Por isso você tem um comportamento muito parecido dos dois índices, apesar deles não serem iguais. Tá ok? Inclusive, vou mostrar para vocês agora lá no Excel uma comparação que eu fiz. Então, vamos lá para a janela? Olha aqui, pessoal. Eu estou aqui dentro do gráfico. Então, eu peguei esse gráfico, eu construí da seguinte forma. Eu peguei o ETF, o EWZ, tá certo? Que ele é cotado em dólares, e peguei o Ibovespa, que é o benchmark assim, no Brasil, e dolarizei. Então, peguei o Ibovespa e transformei em dólares, tá certo? Como que eu fiz isso? Eu peguei o Ibovespa em cada data e dividi pela taxa de câmbio do real frente ao dólar. Basicamente isso daí. E aí vocês vão ver que desde ali 2003 até principalmente agora 2013, logo aqui acima, que vocês estão vendo aqui nessa região, principalmente tem um descasamento entre o Ibovespa e o EWZ. Por que principalmente esse descasamento nesse período aqui? Foi que justamente, lembre-se que eu tinha comentado logo no início, que o EWZ perseguia antes o MSCI Brasil. E a partir de 2013, ele começou a perseguir o MSCI 2550. Então, o MSCI 2550 ficou mais perto por coincidência, tá certo? E talvez um pouco por construção também, mas veja que os critérios são diferentes. O MSCI 2550 ficou mais perto do Ibovespa e fez com que o EWZ colasse, ficasse mais próximo também do Ibovespa em dólar.
Então, o pessoal costuma falar por aí que o EWZ é o Ibovespa em dólar. E para quem está olhando o gráfico, principalmente agora, nos últimos anos, vocês vão ver aqui, principalmente 2016, 17, 20, 21 e tal, vocês vão ver que está realmente mais coladinho. Por isso que o pessoal costuma falar que o EWZ é o Ibovespa em dólar. Mas, de novo, não é. Até porque o EWZ, ele cobra. O Ibovespa é uma carteira teórica, o EWZ é um ETF que cobra taxa de administração e tem outras coisas na carteira. O EWZ, por perseguir o MSCI 2550 Brasil, ele tem menos ações que no índice Bovespa, e a gente viu até que as participações são diferentes. Então, a Vale, por exemplo, as ações, não somente a Vale, mas as ações que estão no EWZ costumam ter uma participação maior do que elas possuem no Ibovespa. Então, vejam que tem aí um descasamento e o período de reavaliação muda também. Então, o rebalanceamento no IWZ é feito seguindo o MSCI, que é a cada trimestre, enquanto no Ibovespa a cada quadrimestre. Tá? Então, veja que tem descolamento. Nos últimos tempos estão mais parecidos, estão mais coladinhos, mas isso não foi verdade sempre, e esse é um cuidado que vocês têm que ter. E agora vamos vamos fazer a comparação correta. EWZ contra BOVA11, tá certo? Porque aí eu estou comparando o Ibovespa, ou melhor, o EWZ, que é em dólares, tá certo? O ETF, contra o BOVA11, que é do Ibovespa em reais. Então, ETF contra ETF. Então, vamos voltar lá para o Chrome. Aqui, pessoal, abrindo o Yahoo Finance, então a linha vermelha é o EWZ, tá? Que segue o índice MSCI 2550 Brasil, e o BOVA11 que segue o Ibovespa. Então, eu estou comparando um ETF contra outro ETF. Só que primeiro, um é em reais, BOVA11, e outro é em dólares, que é o IWZ. Segunda coisa, um segue o Ibovespa, que é o caso do BOVA11, e outro segue o MSCI 2550, que é o EWZ. Então, tem diferenças entre eles. Vocês até que durante um período aqui, 2008 até mais ou menos 2013, 14, até por questão cambial, eles ficaram meio parecidos um período. Depois o câmbio deu uma bela descolada. Como a gente viu uma desvalorização grande do real frente ao dólar aqui, 2015 em diante, teve um descasamento muito grande do BOVA11 com o EWZ. Tá? E isso a gente consegue ver. Adicionando aqui o real frente ao dólar, então colocar aqui o SDBRL, então vou colocar essa linha aqui, azul, colocar um pouco mais grossa, pronto, vamos ver se tá, olha aqui. Então, a linha azul, um azul clarinho, que aparece aqui, é o dólar, é o real frente ao dólar. Veja que o real frente ao dólar era mais baixo aqui na faixa dos R$2 e tal. Depois ele foi subindo, R$2, R$3, depois foi subindo, desvalorizando forte. E isso que fez descasar o EWZ contra o BOVA11. De novo, EWZ não é Ibovespa em dólar. Ele é próximo por quê? Porque o nosso mercado é pequeno, mas ele não é igual. Ele é uma aproximação. Posso usar o EWZ como uma aproximação? Pode, mas tenha em mente que é uma aproximação. Então, se você gosta, inclusive, de fazer algumas estratégias um pouco mais sofisticadas, vou usar um contrato futuro aqui, um mini de dólar, um mini de futuro de Bovespa, assim por diante, cuidado que você vai ter descasamento e você pode acabar tendo prejuízo com isso. Tá ok? Então, cuidado. Cada cada um no seu quadrado. Tá joia? Muito bem, pessoal. Então, tá aí as relações entre eles. O que todos eles têm em comum,
negociam ações listadas na B3, normalmente ações de grande porte, médio, grande porte e que tem grande liquidez. Essa é a grande coisa em comum entre eles, e aí a relação de cada um. EWZ é o ETF do índice MSCI 2550 Brasil, BOVA11 é o ETF do Ibovespa, tá legal? E por uma questão muito mais de coincidência e tamanho de mercado, os dois acabam ficando próximos, tanto o MSCI do Ibovespa quanto o EWZ do BOVA11. E cuidado na hora de comparar, até porque coisas você negocia, então EWZ e BOVA11 eu consigo comprar e vender, tá certo? MSCI 2550 Brasil e Bovespa são índices, são carteiras teóricas, eu não negocio, tenho que negociar os ETFs. Tá legal? Até mais!